som que traduz meu carinho por você, que cantar ao sofrer, que notas soam a sombra e a luz, em violão me atender, descrever o amor de mão, eu te entrego o coração, pra solidão que eu for viver. Coisa linda, Rica. Gente, boa noite. Começamos hoje o nosso episódio um pouquinho diferente, já com essa voz maravilhosa do nosso convidado, Ricardo Pereira Silva, isso? Ricardo Pereira da Silva. Ricardo Pereira da Silva. Ricardo. Que honra. Obrigadão, que honra absurda, enorme te ter aqui. Tu não faz ideia, né? Que eu tava te contando ali atrás. Tu é o início da minha jornada, da minha caminhada com as medicinas, com esse mundo do xamanismo. Então, assim, ó, te ter aqui para mim é uma honra enorme. Poder conversar um pouquinho contigo. Eu costumo dizer que Ricardo, o pessoal me conhece como Rica Silva, mas é Ricardo Pereira da Silva, né? O Pereira da parte nórdica e o Silva da galera da Áustria. Não, sou bem brasileiro, assim. Fico feliz de honrar também o nome da família dessa forma. Sim. Rica, começando, a primeira coisa que eu queria que tu trouxesse pra gente é um pouquinho do teu currículo. Quem é o Ricardo, quem é o Rica Silva hoje, tá? Depois eu quero voltar um pouquinho lá antes de 2011. Tem muita coisa. Hoje, eu sou músico e... Depois de músico eu sou rezador, né? A estampa é de rezador, mas eu também sou músico. E eu acho que são duas coisas muito diferentes. Eu costumo dizer que rezar é diferente de tocar um violão e cantar uma música de rezo. Uhum. Pegar uma música e cantar, qualquer que seja a música, mesmo que seja um hino, um ponto, ou uma canção do Rica Silva, uma canção do Léo Carvalho, uma canção do Alê, do Chandra, só pegar o violão, cantar e tocar, não significa que seja rezar, né? Eu acho que tem muita coisa envolvida no rezo. Então, sim, eu sou rezador, musicoterapeuta, bacharel, me organizando para voltar às atividades da musicoterapia. E eu sou músico, digo que eu sou músico também porque eu atuo ainda em alguns nichos da música secular, ou como eu gosto de brincar, né, a música profana, música que não é sacra, música que não é de rezo. Então, eu atuo de vez em quando em alguns eventos, em alguns... É pontual, né? Alguns lugares tocando música secular. Na temporada aqui em Florianópolis não tem como. Eu gosto também de fazer isso, porque eu gosto de me aparecer, essa é a verdade. Então, também tem isso. O pessoal acha que eu sou de Leão, mas eu sou ariano. Mas eu começo já dizendo, eu gosto de me aparecer, para não ter... Ao mesmo tempo que é engraçado, e eu vejo que é engraçado porque é verdade, que os cantores têm que gostar de se aparecer. Tem que ter senão isso. não botaria a cara a tapa, né, na televisão. Exatamente. Só que a gente tem que dosar, né? O que vem, a gente tem que botar a mensagem sempre primeiro, né? É lógico que a figura visual, a gente está em evidência, em certa evidência, exposto. Só que qual é a finalidade dessa exposição, né? Então, eu sou músico secular, rezador, musicoterapeuta. Essa é a minha atividade profissional hoje, né? Digamos aqui. É que eu sou muito mais, mas assim, profissionalmente as pessoas se aproximam de mim, principalmente por conta da música. É isso. Então, esse é o Ricardo. E agora eu quero voltar um pouquinho no tempo, eu quero que tu conte pra gente quem era o Ricardo antes de 2011, antes desse divisor de água das medicinas, né? Sim. Porque a gente sabe que é um divisor de águas, né? Na vida profissional, na tua caminhada espiritual, na tua mediunidade e tudo mais. Eu quero saber um pouquinho quem era, agora é o Rica, quem era antes do Ricardo, antes de 2011, tu já tocava? Conta um pouquinho eu costumo dessa dizer história. que eu produzo música desde os primeiros segundos de vida. Eu acho porque a gente diz, né, a gente acredita, eu acredito, que tem esse propósito já encurtido já não, essa encarnação é para isso, né? Então, desde sempre. Desde sempre.
eu já era músico. Eu sempre toquei na igreja durante a infância, até o começo da vida adulta ali. Eu tocava na missa. Mesmo ainda pontualmente também presentes em alguns nichos que não são da Igreja Católica, né? Algumas comunidades evangélicas, luteranas, em acampamentos para mocidade, isso é aquela coisa, né? Conhecendo gente, tocando e tal, e a música me levava já para outros lugares. Eu já tocava em centro de tradições gaúchas, né? Eu já era músico de invernada artística da cultura nativista gaúcha. Tu morou no Rio Grande do Sul? Nunca morei no Rio Grande do Sul, mas sempre tive a vontade, porque eu sou de Sorocaba, morei a minha vida toda em Sorocaba, eu falei, eu quero morar um dia no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, né? E como eu disse para você agora há pouco, né, antes da gente começar, eu costumo dizer, eu não sei se foi o Oscar Wilde que disse, o ser humano faz plano, Deus dá risada. Mas eu acho que era para estar aqui mesmo, já estava certo. E eu já toquei em todo tipo de música, eu já trabalhei com todo tipo de música. Já toquei muito em festa de casamento, em cerimônia de casamento, eu cantava quase toda semana, uns 2 casamentos eu cantava. Já cantei em velório, em funeral, umas 4 vezes. Baile sertanejo, tive banda de rock. Já fui educador de canto coral em oficinas da Fundação Casa, pelo Projeto Guri em São Paulo. Foi uma coisa muito importante na minha vida. Mas isso foi depois, né? Mesmo já com as medicinas, né? Tinha uma coisa que eu ia dizer que eu não estou lembrando agora, mas assim, eu fiz praticamente de tudo. E antes de me assumir como músico, assim, eu sou formado em canto lírico no Conservatório de Tatuí, então já cantei em montagens operísticas, em concertos com orquestra sinfônica, coro sinfônico, obras clássicas no sentido de música erudita, mas obras clássicas, obras românticas, barrocas, cortinas líricas, um pouquinho, uma pincelada no musical ou outro, assim. E antes de entrar na música eu fiz concurso para a Polícia Civil, já trabalhei em loja de calçado, já trabalhei em fast food, já trabalhei em farmácia. E eu honro todo esse caminho, porque todo esse caminho me trouxe até aqui esse sofá. Então assim, já fiz de tudo. E honro e agradeço, né, tudo que eu já fiz. Que momento tu percebeu que a música ela não era só a tua arte, mas que ela era esse caminho que tu trilha hoje? Eu acho que eu sempre tive um pouco dessa consciência, né? Apesar de não estar aflorada, talvez na inconsciência, eu estava um pouco no raso mesmo, não muito profundo, de querer fazer isso para minha vida. Desde quando eu fazia dublagem do Grupo Polegar na sala da minha casa. Quando a minha mãe chegou com um disco do Grupo Polegar. E aí depois, anos mais tarde, minha mãe chegou com um disco duplo do Michael Jackson, o Dangerous, o vinil duplo do Michael Jackson. Eu falei assim, não, como é que pode? Eu quero isso pra minha vida. Se eu puder fazer isso para viver. Então assim, com meus 15, 16, 17 anos de idade, eu escrevia canções. E eu escrevia canções sob encomenda já, inclusive. Depois disso vieram alguns jingles, fiz temas para festa de Dia das Mães, festa de Dia dos Pais, para escolas, né, diversas. Já gravava algumas coisas e nesse ponto eu já sabia. O que me impediu de entrar nessa vida profissional como vida mesmo, né, meio de vida antes, foi a questão da família, dizer, olha, a gente precisa ajudar no orçamento de casa e tal. E eu, graças a Deus, eu agradeço de ter tido uma criação muito consciente nesse sentido, a minha mãe, minha irmã mais velha, meu pai. E aí meu primeiro trabalho foi dentro de um fast food. Fiquei 1 ano. Foi importantíssimo também. Mas eu já sabia que, de alguma forma, não adianta, eu ia levar violão pro trabalho, né? E tinha sempre uma veia meio cômica, assim, eu imitava todo mundo, gostava de fazer brincadeira com todo mundo. Junto com a música vinha isso. Isso se estabeleceu mesmo quando eu parei de fazer todas as outras coisas e só música em 2006, que eu já estava cursando canto lírico, e aí eu ingressei através de um teste, de uma audição, tal, de leitura, né, leitura musical e canto, num coral
Sinfônico de Tatuí, o coral antigo da Boca para Fora e tal, que tinha uma bolsa, não era um salário, era uma bolsa. E aí eu ganhava aquela bolsa para ir 2 vezes por semana para Tatuí, continuar cursando canto lírico e cantar. E aquilo para mim, e aí tinha as viagens e tal, aquilo para mim era maravilhoso já. E eu lembro que a outra vez que eu me realizei, assim, que eu dei risada sozinho, assim, foi quando eu embarquei num cruzeiro, que eu toquei, fiz 3 contratos embarcado em cruzeiro, que também é uma experiência maravilhosa, porque já era uma coisa mais expansiva ainda, fora do Brasil. Todo dia tocando para os gringos no cassino do Costa Diadema, né? Então, assim, nunca tive muita dúvida, né? Apesar de ter feito esses concursos, esses cursos, com montagem e manutenção em microcomputadores. Tá, vamos lá, vamos fazer. Quero trabalhar com computação, que é, né, tudo hoje em dia, né, computação e tal. Naquela época, né, eu ouvia muito isso. Mas não adianta, a vontade de se aparecer gritou. E sempre que eu escrevia alguma canção, mesmo na escola, né, no colégio, ou mesmo na cultura nativista gaúcha, sempre que eu escrevia uma música, tinha um pezinho fincado na espiritualidade. Eu trazia isso na música. Mas eu queria escrever... Você já tinha consciência disso? Então, eu tinha consciência que desde quando as primeiras músicas que eu escrevi com 13, 14 anos de idade, a música que eu fiz para minha mãe, que está publicada nas streams e tal, eu fiz com 14 anos. Então, assim, desde essa época que eu escrevi, eu tinha que falar sobre a relação que o ser humano tem com a natureza, que eu acho que é disso que trata o xamanismo, inclusive, né? Se não for isso, é uma coisa bem próxima. A minha interação com o meu ambiente, né? Com essa planta, com essa água, a unidade, nós somos feitos todos da mesma coisa que é a energia, né? Então, assim, lógico, isso não estava na minha cabeça na época, mas eu queria trazer isso, eu queria trazer a importância disso, então veio já. Só que quando eu conheci o rezo, eu vi que a minha... Porque isso não tinha espaço. E aí um amigo me perguntava, tá, mas se eu for buscar você numa loja de CD aqui, na época, eu sou da época das lojas de CD. Sim. Eu trabalhei numa loja de CD. Sim. Em que prateleira que vai estar a sua música? Eu digo, pô, não sei. Então a sociedade sempre quis colocar rótulos, né? Sim. E a gente que está nesse caminho, principalmente, a gente quer sair do rótulo. E eu digo, não sei. Não, mas tem que ter um espaço, sabe? Que preguiça, né? E eu vi que tem um lugar, a minha música tinha um lugar que era a chamada música de rezo. Que há vários nomes para isso, né? Mas aqui a gente conhece muito como música de rezo. Música de rezo. E aí o convite já com as medicinas, aí eu coloquei os 2 pés nisso. E aí o Alê me chamou para fazer parte do movimento, Canarinho Branco. Aí eu vi que, nossa, esse é o meu lugar mesmo. Foi onde eu te conheci. Que maravilha, né? Mas assim, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes dessa pergunta, tu falou aí da música que tu fez pra tua mãe. Esse episódio vai no ar dia 11, né? Segunda-feira que vem. Ontem foi Dia das Mães, nós estamos gravando aqui um dia após o Dia das Mães. Eu fiz a ayahuasca sábado e só veio mãe, né? Eu trabalhei muito mãe, muita essa energia de mãe, muita a questão de ser mãe. Hoje eu ganhei um livro lindo sobre mãe e eu acho que pra mim tá reverberando muito. E como tem muito a ver com a pergunta que eu quero te fazer depois, que é se tu lembra a primeira vez que uma das tuas canções tocaram alguém tão profundamente, porque eu acho que tu, como a pessoa que está do lado de cá, talvez não tenha ideia do que quem te ouve, a transformação que tu pode causar na vida de quem às vezes está em casa te ouvindo, entendeu? E se tu puder trazer um pedacinho dessa música, quero homenagear então todas as mamães aí, estamos em maio, ontem foi Dia das Mães, homenagear a tua mãe, homenagear a minha mãe, me homenagear como mãe, se puder nos trazer então essa... com muita alegria. Eu costumo cantar nas cerimônias, principalmente, ou nos shows, a Maria de Nazaré, do Padre Zezinho, né? Maria de Nazaré, que é um clássico, né, da identidade sonora religiosa brasileira. Mas aí depois eu emendo com a mãe, e aí antes de eu cantar a música da mãe, que é a minha, eu costumo dizer que essa força mariana de Nossa Senhora, ela é tão grande, e eu acredito que há uma parcela dessa força, dessa energia,
que tá lá em Sorocaba e atende pelo nome de Dona Dina, a minha mãe. Dona Dina. Pra Dona Dina, em todas as mamães, então. Mãe nunca pensa 2 vezes ao olhar no meu rosto e sorrir pra mim. Mãe que me leva nos braços, me põe nos laços de um amor sem fim. Mãe que me conta uma história agora e na memória de um filho feliz. Mãe que deseja que o filho seja tudo o que ele sempre quis. Oh mãe, que me faz um carinho e me deixa sozinho se eu precisar. Mas fica ali no cantinho, de olho nas pedras, pra eu não tropeçar. Mãe me ensina a viver, mãe tão contente de ser luz, vida, amor. Mãe que quer me ver crescer, sem deixar de resolver os meus problemas. Oh mãe, eu amo você. Não vou me alongar muito, tem mais, mas Nossa, que lindo. fica um drops aí pra... Fica também aqui essa música em homenagem à nossa mãezona aqui do Espaço Deusa da Luz. Homenagem a Silvinha, a nossa mãe de todas aqui, que acolhe todo mundo com o coração tão aberto. E já aproveitando, falando aí para quem ainda não conhece o Deusa da Luz, a gente tem trabalhos durante a semana na casa. A Silvinha e a Roberta passam a semana aqui recebendo durante o dia. Tem reiki, tem atendimento com cartas, a Silvinha agora está se especializando em hipnose, então tem tratamento com hipnose também. E toda terça-feira a gente tem o nosso encontro fraterno na casa, com palestra, com passe e às vezes uma rodinha de rapé quando dá tempo. Então fica, Silvinha, essa música para ti também, de coração, nossa mãezona. Nossa, Rica, coisa linda. Quero ouvir ela toda depois, meu Deus do céu. Então vou te perguntar agora que eu te fiz. Tu lembra da primeira vez que uma canção tua alcançou alguém assim que nitidamente, ou tu viu a emoção, a pessoa chegou e te falou o quanto aquilo ali tocou ela profundamente? Eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos e eu estudei numa escola, num ginásio, né, não tinha 9º ano ainda, foi da 1ª à 8ª série, que era inclusive à frente à minha casa, onde a primeira turma, eu estava na 7ª série e a turma da 8ª série que estava se formando era a primeira turma que estava se formando naquela escola. Então a escola ela era infantil. Então a cada ano que essa primeira turma ia avançando, eles iam inaugurando aquela série. Então a 7ª foram eles, a 8ª foram eles, e foi a primeira turma a se formar. E era uma escola relativamente pequena, eram poucos alunos na sala. Eu era bolsista, a minha mãe trabalhava nessa escola. E a gente tinha uma relação muito íntima, muito próxima. O pessoal cresceu ali, né? Cresceu até aquela idade. Então, assim, era muito bom, mas era muito, de certa forma, assim, triste, né? Verem eles indo embora, sabendo que a gente não ia mais vê-los naquela escola. Então eu fiz uma canção para eles. Eu não vou lembrar dessa música. Mas eu fiz uma canção para eles e eu toquei na colação de grau, vamos dizer assim, na solenidade, na cerimônia. Eu cantei essa música e aquilo foi muito forte. E o pessoal chorou, vieram me falar e tal. E aí isso foi muito marcante para mim. E aí, lógico, teve essa música da mãe, né, 1 ou 2 anos depois. E essa música ela foi gravada, de vez em quando muitas pessoas compartilham, né? E essa a gente música acha essa música no Spotify, tá como Mãe, Rica como Silva. Mãe? Isso. E tem no YouTube também alguns vídeos. E aí essa música, muita gente começou... Eu lembro que, você vê, eu falei que eu sou católico, tocava na missa, mas eu frequentei muito tempo a mocidade da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Eu lembro de uma vez que a mocidade fez uma serenata para cada mãe do grupo. A gente ia de carro, ia até a casa, chegava e cantava a música e dava uma rosa e tal. Ai, que lindo. E era essa música que eles escolheram para cantar. Isso foi feito também com um grupo de jovens da Igreja Católica que eu frequentei. Então, assim, essa acho que é um pouco até mais do que a primeira, mas é que a primeira é importante, né, trazer. Que eu me lembrei isso. E depois vieram outras, né?
E até hoje eu fico muito feliz, como o Juan disse para mim hoje aqui, quando as pessoas partilham esses momentos, essas experiências, porque a música ela é interessante, mas o que vale é a experiência musical, seja numa cerimônia, seja num show, seja fazendo um rapé, seja lavando uma louça. Sim, foi o que eu te falei. A música, para mim, é a condutora número um, assim, da elevação da força, da frequência ali, em qualquer tipo de ritualística, seja o rapé, seja uma meditação, seja a cerimônia de ayahuasca. A música, ela é primordial, assim, é a cereja do bolo, sabe? Como eu digo pra mim. Gente, agora me lembrei uma coisa assim, só corrigindo. O episódio do Rica vai ao ar segunda que vem, dia 18, porque dia 11 é hoje que nós estamos gravando. Falei 11, mas é dia 18, tá? 11 é hoje. Hoje a gente tá colocando outro episódio aí no ar. E agora, Rica, eu quero que tu me conte como as medicinas chegaram, por que motivo tu foi procurar as medicinas, se foi a música que te levou para esse caminho e de repente tu foi convidado para ir tocar numa casa de rezo, por exemplo, e conheceu, que forma elas chegaram e por que motivo elas continuam, elas estão aqui nesses quase 15 anos. Curiosamente não foi através da música, não foi o pivô, né? Foi um relacionamento. Foi um relacionamento em 2010, mais ou menos. Nós tínhamos rompido e depois de um ano, mais ou menos, nós nos reencontramos, a gente conversou e voltamos a nos relacionar. E aí, nesse tempo, separado, né, essa pessoa conheceu as medicinas, porque não estava bem. Também por isso. E quando a gente voltou a se relacionar, diz assim, olha, eu estou num caminho agora e eu gostaria muito que você trilhasse esse caminho comigo. E não precisou insistir, não. Eu falei, vamos lá. E aí ela me apresentou a minha madrinha, né, vamos dizer, a Rosana Beija-Flor, um beijo grande, eu honro e agradeço. E aí a Rosana, no caso, me explicou o que era e tal. E eu, na verdade, eu fui e já mal sabia que eu já tinha cantado com ela, com essa pessoa, com a Rosana, num concerto com orquestra e coro. Só que eu era um solista. E ela estava no coro, a minha madrinha, né? Era uma fantasia de Beethoven. Lindo, tal, com solo de piano. E eu já tinha cantado com ela. Eu costumo dizer que o mundo é uma kitnet. E aí ela me mostrou a medicina, eu consagrei e eu achei aquilo fantástico, assim. A mudança, ela ocorreu não tão brusca, mas eu consagrei a ayahuasca sozinho, na clínica, ou no espaço terapêutico lá, no Instituto Holístico Beija-Flor, Sorocaba. Primeira vez, a primeira experiência. A primeira vez sozinho. E depois eu fui nos trabalhos. E aí, lógico, eu carregando o violão nas costas, comecei a acompanhar ela. Né? Ela canta o trabalho todo até hoje. Ela tem os inários dela, os mantras dela e o repertório dela também. E aí eu comecei a acompanhar ela nos trabalhos. Eu vi que não era difícil, eu tinha uma facilidade. E aí eu comecei também a escrever as minhas coisas, algumas coisas que já tinham uma ideia já plantada antes das medicinas. E aí começou a vir esse rezo que as pessoas conhecem hoje. A primeira música que eu escrevi, que eu digo, o primeiro rezo, foi Eu e Você Violão, que é uma música que eu fiz pro meu violão. E aí eu fiz o Clamor da Terra. Eu fiz uma música pro meu violão. Teu companheiro. É um mimo, assim, né? Eu trocando a ideia com ele, né? Porque eu tava na força, e aí eu olhei pro meu violão assim, e eu pensei, o que terá sido o meu violão numa outra vida, né? E eu tava na força, sabe aquele finalzinho de trabalho que você tá naquela plenitude assim, ele falou, será que foi minha esposa? Imediatamente eu ri, antes da frase terminar na minha cabeça, eu já tava rindo. Falei, claro que não, né? Porque é de madeira. Aí nasceu uma música de conjecturas do que teria sido ele enquanto madeira e eu enquanto ser humano. Né?
Essa relação de homem e madeira, o que poderia ter sido? Será que ele não foi o Pinóquio e eu o Gepeto? Sabe, essas brincadeiras, assim. E ela, inclusive, aí foi a primeira vez, inclusive, que ela foi usada, depois de uns 2 anos, ela foi usada numa prova em Anápolis, em Goiás, que uma professora do SESI, ela fez a prova toda baseada na letra da música. Eu fiquei tão feliz. Então, foi aí que iniciou. E aí eu vi que, não, esse aqui é o meu lugar. A minha música tem esse lugar. Esse lugar de autoconhecimento. E aí eu comecei a cantar tudo que eu aprendia, eu queria cantar. Eu escrevia. Tá, Fiquei muito curiosa. Acho que nós vamos fazer um episódio hoje quase musical. Por mim tá tocando ótimo. Um pouquinho pra nós. Claro, claro. Esse é um episódio muito diferente. Hoje aproveitar o Rica Silva aqui, gente. Vamos pedir várias músicas pra ele. Violão, violão, você foi minha casa na árvore, numa outra encarnação. Meu castelo todo de madeira, que ao invés de ir pra fogueira, veio parar na minha mão. Violão, violão, poderia ter sido jangada ou uma grande embarcação. Eu te toco e você me carrega pelo mar onde navega o meu coração. Violão, enquanto eu fui Guarani, violão, tu foi pau Brasil. Quando o branco chegou de navio, eu juro, eu te defendi. Em outros tempos vivi sob a tua sombra de pai, e o melhor é que eu sei que em alguns anos vai fazer nanar meu guri. Eu e você, violão, vamos sair por aí, carne e osso, nylon e madeira, de alguma maneira cumprindo a missão de levar para esse mundo carente o amor consciente, a alegria e o perdão, a alegria e o perdão. Eu e você, violão, eu e você, violão, eu e você, violão. Eu pulei uma parte da música. Violão, na árvore, uma outra encarnação, meu castelo todo de madeira, que ao invés de ir pra fogueira, veio parar na minha mão. Eu te toco e você me carrega pelo mar onde navega o meu coração. Violão, se não virasse instrumento, seria um cedro de pé, ou quem sabe um dueto, tu Pinóquio, eu Gepeto, tu Arca e eu Noé. Violão, violão, com você posso ser, posso escrever o que eu quiser sem refrão. O que você conhece é tristeza, alegria, a certeza da minha canção. Com você volto a ser um menino, eu começo e eu termino o verso sem rimar. Ou não. É isso. Que maravilhoso. Se ele pudesse te dizer alguma coisa hoje com essa música, o que tu acha que teu violão te diria? Se ele pudesse me dizer uma coisa? Uhum. Toca. Essa homenagem Toca, que Rica. Toca, continua, Toca, cara. Rica. Segue o baile. E gratidão, gratidão. Eu acho que seria isso. Segue o baile que eu tô junto. Pois Esse aí é o teu primeiro violão? Não, já teve... Comecei com 7 anos, né? Então a minha mãe me deu um violão tonante, pequenininho, né? Que facilita, né, para uma criança para poder aprender. E era um saco no começo. Era muito chato. Sim. É muito chato, né? E eu, como uma criança, né, eu não estava afim de estudar ali. Mas a minha mãe, ela... Não, você quer, você não sabe, mas você quer, sim. Eu quero ouvir o som desse violão, hein? Você não sabe, mas você quer. Você quer. Profetizou. Pois é. Isso aqui é difícil no começo, é um desafio, mas assim, a questão da disciplina, e a minha mãe me ajudou muito nisso, né? É por ela também. Porque se não fosse ela, eu não teria ido pra frente. E eu mudava de escola para escola, assim, querendo fugir um pouco daquela disciplina, mas não, tem que ter.
Mas a minha vontade de querer tocar alguma coisa, uma coisa específica, também me movia pra frente. Então, assim, não aprendi a dizer adeus. Tem que tocar essa música. Nossa Senhora! Então imagina se eu pudesse tocar essa música. Ia ser maravilhoso, todo mundo ia curtir, né? Aí quando eu via o meu professor de violão clássico já era o violão clássico. Eu quero tocar isso. Aí eu me movia a estudar, porque eu quero chegar nesse nível. Eu quero que as pessoas me vejam tocando isso. E o único jeito de chegar nisso tem que ser estudando, tem que ser com disciplina. Então, assim, eu costumo dizer que o aprendizado de um instrumento musical, as pessoas tendem, principalmente no meio espiritual, tanto na igreja, qualquer que seja a linha, e também no rezo, existe uma tendência, que eu já percebi, que é romantizar demais. É romântico. É romântico. Ah, mas eu toco com o coração. Eu canto com o coração. Então, assim, eu já vi muitas pessoas colocando isso como uma espécie de, vou dizer desculpa, mas é uma desculpa, para não estudar de fato, para não pegar o instrumento ou a voz, que seja 15 minutos por dia e ficar, eu quero fazer isso. Porque se eu não fizer isso, eu não vou fazer isso. E não vou fazer isso. Essa música é... E aí a gente faz parecer fácil. Ah, mas parece que é fácil. Não, eu faço parecer fácil porque a gente estudou. Então assim, não, porque eu faço com o coração. Eu canto com o coração, porque né, eu sou guiado pelo Oxóssi. Ótimo. Isso tudo é importante. O coração é importante. Mas ninguém é obrigado a estudar técnica. Ninguém é obrigado. Mas eu gostaria de ser um instrumento melhor para o Oxóssi. E quando eu estou aqui, quando eu vou cantar vou estudar uma música e eu tenho um trecho daquela música que eu não consigo fazer, muitas pessoas, tá? A tendência é passar por aquele trecho e continuar, sabe? Uhum. Dá uma engambelada ali. Não, pega o trecho e fica lá. Repetindo. Até sair. Porque isso é estudo técnico. Porque aqui, eu costumo dizer, aqui não tem Oxóssi. Aqui tem você e o seu dedo e o violão. Eu acredito, sinceramente, que o Oxóssi, a energia dele está do lado ali, observando, igual a minha mãe, para ver se você está estudando. Porque eu quero você um instrumento melhor. Porque aí, quando você tem a técnica, aí ela vai servir para o coração. Ela está a serviço desse romance. Ela fica a serviço. A técnica ela está a serviço do coração. Mas o estudo técnico ele é importante para quem quer se tornar um instrumento melhor para Deus, para o rezo, para o universo, para o grande espírito. Desculpa me alongar, Não. mas eu volto a falar também uma coisa que eu sempre falo. Existe nessa romantização a palavra talento e a palavra dom, elas aparecem muito. Principalmente no meio artístico. Músico, ator, pintor, escritor. Eu queria ter o seu talento. E eu lembro do Leandro Carnal falando de um pianista que ele conheceu, que uma mulher falou assim, eu daria a minha vida para tocar como você toca. Ele disse, eu dei a minha. Sim. Então assim, eu queria ter o seu talento, mas eu não tenho, eu não sirvo para tocar. Não é que você não tem o talento, você não deu a prioridade, você escolheu estudar melhor a engenharia, a medicina, o direito, qualquer que seja o caminho, e você é bom naquilo que você faz. Com 10 anos você era bom? Não, com 10 anos eu não era bom, não era um bom engenheiro. Assim, então, eu também não era um bom músico com 10 anos. Tudo que você fez dos 10 anos até aqui, para ser um engenheiro bom, eu fiz os meus 10 anos até aqui para ser um bom músico. Então, assim, o talento eu chamo de facilidade, porque facilidade dá a entender que não está pronto. Talento parece que está pronto. A facilidade, ela requer lapidação. Eu tenho facilidade. Eu não tenho facilidade com números. A minha irmã, ela é formada em ciências contábeis.
eu não, assim, a música tem a parte exata também, mas eu tenho dificuldade com álgebra, com cálculos. Eu tenho dificuldade, mas se eu quiser ser um engenheiro, eu posso ser um bom engenheiro. Só que vai me custar mais dedicação, mais disciplina, mais estudo. Mas eu posso ser o que eu quiser. Então qualquer um pode ser um bom músico. Só que vai, se não for a sua facilidade, vai te custar um pouco mais. Mas não, por favor, não coloquem tudo isso na conta do talento, porque Mas eu ia dizer que, na verdade, né, Rica, eu acho que tanto com a música quanto qualquer coisa, às vezes a gente sempre fala que a grama do vizinho é mais verde, né? Mas o tempo que ele ficou no sol, de repente, cuidando daquela grama, é o que tu não Exatamente. quer fazer, né? exatamente. Eu acho que chegar todo mundo pode, mas tu quer passar pelo caminho que o Rica passou para hoje, com essa facilidade, tocar, né? E ainda as assim, horas de estudo. reconhecendo as minhas limitações também. O que essa disciplina do violão te trouxe como ensinamento para disciplina na vida, para outras coisas, assim? Porque... Então é isso. Eu percebi, depois de um certo tempo também, que eu criei, que eu entendi isso. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu estava na faculdade em 2016, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Foi um período de muita escassez para mim. Faculdade de música? Musicoterapia. Musicoterapia. Eu tava vivendo um momento de muita escassez, assim. Eu não tinha dinheiro para... Era miojo e salsicha, minhas refeições. Não tinha dinheiro para comprar uma meia. E eu queria entender aquilo. Por que eu tô passando por isso? Uma vez eu me perguntei, voltando para casa a pé, claro que começou a chover na minha cabeça. Falei, não, por que eu tô passando por isso? Eu ouvi o universo dando risada na minha cara. E a resposta assim, você escolheu. Simples assim. Você escolheu fazer o que você gosta. Então faz, porque assim, não é fácil escolher fazer o que eu gosto. Sabe? Escolher é fácil, difícil é trilhar o caminho. Exatamente. Então assim, eu entendi e fiquei quieto. Falei, tá bom, entendi. Então isso a minha madrinha também, ela me ajudou nisso. Não, você está fazendo caridade, Rica, dando aula de canto coral para os meninos da Fundação Casa. Isso é caridade. Lógico que você tem um salário, só que não é um salário que te agrada, não é um trabalho que te agrada, mas é um serviço. Isso faz parte, isso realmente fez parte do meu crescimento. Então assim, se eu vou passar perrengue, se eu vou ter que passar perrengue de qualquer jeito, qualquer que seja a minha escolha, eu vou passar um perrengue. Eu não quero passar esse perrengue num comércio vendendo alguma coisa, que é uma atividade que eu exerci e que eu passei a gostar durante um tempo, mas, como eu disse, né, a música ela grita. Eu não quero passar um perrengue num escritório ou numa clínica com um jaleco. Não é isso que eu quero. Eu quero, se for para passar perrengue, eu quero passar perrengue fazendo o que eu gosto. Ou para chegar num determinado momento onde eu faço o que eu gosto. E os perrengues, ninguém garante que vão terminar. Né? Tá tudo certo. Então, eu já viajei, assim, o que você perguntou mesmo? Do negócio da disciplina. Sim, a disciplina. Respondeu. Não, mas assim, eu lembro que nessa época eu tava num perrengue, assim, e aí uma amiga minha que sumiu, e aí eu encontrei com ela de novo, falei, por que você sumiu? Porque eu tava trabalhando num navio de cruzeiro. Nossa, mas aqui em Sorocaba, Rica, tem um monte de amigo seu aí, colega seu, que vai trabalhar em cruzeiro, tocar em cruzeiro, por que você não faz isso? Aí eu pensei, imagina, né? Tocar em cruzeiro, viajar o mundo, tocando. Mas eu vou dar uma olhada. E eu fui dar uma olhada. E depois de 2 anos eu embarquei. Por isso que esse momento foi importante. Porque assim, quando eu embarquei em Barcelona no navio, eu fui de avião para Barcelona. Para começar o cruzeiro lá. Porque para eles compensa mais me pagar uma passagem aérea do que eu entrar aqui no Brasil. E aí eu fiquei encantado com aquilo. Era muito, assim, muita informação realmente, porque é um tipo de vida muito louco, assim, é um outro universo. Mas eu tava ali para tocar violão e cantar, sabe? Eric Clapton, Queen, Gardel. E assim, quando eu desci, aí eu embarquei em Barcelona numa segunda-feira, na terça-feira era o dia no mar, uma série de atividades já rolando e assim, vai, né? E na quarta-feira o navio, ele parava em Nápoles, na Itália. E aí eu desci do barco, quando eu olhei assim pra Nápoles, eu pensei, nossa, olha o que eu tô fazendo. Olha, sabe? Quer dizer, eu tô tocando num navio de cruzeiro, eu tô sendo pago em dólar, pra viajar o mundo, e aí eu comecei a rir sozinho, assim.
eu andava e dava risada. E aí que eu percebi, mais é o carimbo dizendo assim, você pode fazer o que você quiser, cara, sabe? Assim, eu precisei gravar vídeo, eu precisei fazer audição. Na primeira vez não deu certo. O cara dizia assim, ó, você passou no teste. Amanhã o meu chefe vai falar com você. E eu fiquei esperando, o cara não falou. Quer dizer, muita frustração também. E depois de um ano que aconteceu isso, aí eu embarquei. A mesma empresa. E o cara lembrou de mim, explicou por que não ligou, né? Então, Você deve assim, fazer outra audição daí. tive que fazer outra. Mas eu já tava no, sabe, ele já na memória dele ali. Então facilitou. Então a frustração ela teve o seu valor ali também, né? O trabalho que eu fiz de enviar um vídeo, de estudar um monte de música de um dia para outro, para mandar o vídeo, postar no YouTube, e mandar o link. Sim. Com várias músicas. Então assim, disciplina. E olha que eu nem me considero uma pessoa tão disciplinada, viu? A disciplina, no caso do violão, é porque realmente eu gostava muito da música. Eu quero tocar essa música. E até hoje tem músicas, assim, tem muitas músicas que eu digo, não, eu preciso tirar essa música. O Grande Poder, que também está no meu portfólio, nas streamings, que não é uma música minha, do Mestre Verdelinho, eu falei assim, não, eu tenho que tirar essa música. Essa música é muito boa. E aí eu tirei. A música, pra você ter ideia, ela só tem um acorde. Só que a dificuldade dela é cantar. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra tira. Homem a terra cria, a terra deu, a terra voga, a terra dá o que tira. A terra acaba com toda uma alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. E vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, para essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Tem 3 estrofes. Eu consegui a liberação dele para gravar e para cantar essa música. Da família, na verdade, porque ele já desencarnou. E assim, é uma obra-prima da nossa música regional de Alagoas. Não, eu tive que tirar, eu tenho que tirar. Agora tem uma outra canção que eu tô com ela na minha cabeça, chamada Latinoamérica, de um grupo. Nossa, conheço. Do Cade 13. Tu não puedes comprar el viento, tu não puedes comprar el sol. É maravilhoso. É um hip hop, é um rap. Mas tem inclusive a participação da Maria Rita na versão original. E é dificílima, assim. Mas eu, em algum momento, eu vou parar, vou estudar. Eu já estudei uma parte, já tem uma parte que tá digerida, assim, mas tenho que estudar ela toda. Então, assim, tem que ter disciplina, eu vou ter que parar para estudar ela. Então, assim, isso ocorre na minha vida. Pra música até hoje. Pra coisas que me encantam, eu quero fazer isso. Eu quero tocar no navio. Eu vou lá e vou fazer. Não, eu quero viajar para a Europa, ficar 10 dias viajando na Europa. É possível. É possível, claro. Disciplina, pé no chão. E por que não me programar para daqui 1, 2 anos eu conseguir realizar isso? Isso é possível. Cada um tem o seu momento de vida e cada um tem o seu objetivo naquele momento. Mas aí a gente vai movimentando, né? Fazer o que eu gosto precisou, como eu digo numa música também chamada Medo de Amar, o amor me surpreende a cada vez que eu sigo o meu coração. Porque eu tô seguindo aquilo que meu coração grita. Não, você é músico, cara. Você não vai ser policial civil. Mas é claro que a opção requer coragem, desapego e confiança. E renúncia. A mudança que queremos ver no mundo tem que vir de nós mesmos, para entendermos diferenças entre o amor, o medo, a vida e a ilusão. Medo de Amar, Rica Silva. Essa e muitas outras você encontra no Spotify, Deezer e todas as streamings. Rica Silva. Boa, a gente vai deixar aqui nos comentários também depois todas as plataformas e os contatos do Rica. Rica, hoje tu te define então, tanto como cantor como rezador. Qual a diferença para ti entre cantar e um rezo cantado? O que é uma coisa e o que é outra coisa? É assim, a música para mim, ela é espiritual. Para mim. Sim. Eu lembro que eu li uma vez numa revista, faz muitos anos,
uma declaração do maestro da Orquestra Filarmônica de Nova York. Ele disse que quando há conexão entre, e realmente assim, é inevitável uma conexão entre o músico da orquestra, todos os músicos, o maestro, o público e a música, quando existe essa conexão, tudo é orgânico, tudo é uma coisa só. É uma coisa só. Ele falou num contexto da música erudita. Agora, imagina isso num rezo, onde a finalidade é essa. É reconhecer a unidade também, né? Então, qual foi a pergunta? Desculpa. Perguntei com relação à diferença entre Cantar, simplesmente, e o rezo cantado, né? Exatamente. O rezo, ele tem, uma das finalidades é essa. Eu era cúmplice da minha música quando eu cantava. Quando eu cantava Panis Angélicos, Ave Maria, Fascinação, numa cerimônia de casamento. Nossa, fascinação. É uma fascinação mesmo. Mas eu também, assim, apesar de tudo, eu era cúmplice da minha música quando eu cantava China Véia num baile gaúcho. É disso que o velho gosta, sabe? Tudo que eu cantava, assim, não tem outro jeito. Pra mim não tinha outro jeito. Ou eu entrava naquilo, aí eu falei, nossa, mas tem um repertório tão cafona esse casamento, eu vou ter que te cantar todas essas músicas. Tá bom. Ah, não, é porque é bodas de ouro. Então, assim, eu achava aquele repertório cafona, mas não, eu entendi, né? São pessoas de outro tempo, que aquela música tem sentido na história da pessoa. Na história deles, claro. E eu digo isso como musicoterapeuta também, que isso tem muita importância. E mesmo eu achando um pouco cafona e respeitando, quando eu ia cantar, eu tinha que me envolver com aquela música. Não tem outro jeito. Então, assim, isso antes das medicinas. Mas assim, mesmo assim, para muitos cantores é um cachê. Então assim, não, eu vou cantar, e aí ele empresta a voz, porque a voz é bonita, a técnica é muito boa. E qualquer pessoa, a pessoa quando escuta aquilo, ela se conecta, ela se emociona. Às vezes o cantor não está tão envolvido. Mas ele tem, né, a técnica, a facilidade, ou se você o talento, né? Ele faz aquilo com facilidade. Assim como um violinista faz aquilo com facilidade. Para ele é mais um cachê. Ele não está envolvido afetivamente. Mas quem escuta se conecta. Beleza, é o trabalho dele. É profissional. E ele está ali para isso, ele faz muito bem. Agora, quando eu rezo, eu tenho que necessariamente estar envolvido. Porque eu não rezo, não é um cachê, não é só artístico. É espiritual também. É que pra mim, toda atividade que eu faço, mesmo no meio artístico, ela é pra mim espiritual. Quando eu tô cantando Queen num cassino pra um monte de gringo, eu saio do chão. Não tem como. Sempre. Sempre. Não tem como entregar menos. É assim que eu vivo a música. E rezar é isso. Porque é sagrado. Volto a dizer, pra mim, todo canto é sagrado. Mas o rezo, ele é um contexto onde um bocejo é sagrado. Um espirro é sagrado. Então, o rezo é isso. É conexão e a espiritualidade envolvida, não é só arte. E a musicoterapia? Falando na musicoterapia agora, porque eu não vou te perguntar, vou afirmar que eu acredito que para ti a música, ela cura. Né? Sim. Como ela cura? Como a música se dá num processo de cura, no teu ponto de vista? Então, falando em musicoterapia, aí como eu disse para você, numa ponta o rezo, tudo é sagrado, é fora do chão. A musicoterapia acadêmica, ela tá na outra ponta, ela é completamente fincado no chão. Então ela finca o pé no chão. Em um certo aspecto, ela tira um pouco do romance dessa cura, porque a academia, ela diz assim, tome cuidado para falar de cura na musicoterapia, porque a musicoterapia na academia, antes de qualquer coisa, ela é clínica. Então assim, jaleco, eu trabalhei com jaleco, prontuáriozinho, histórico médico, histórico musical e psicologia, né, estudo das patologias. O que é autismo? O que é síndrome de Williams? O que é
síndrome de Down, fisiologicamente, onde que está afetando, onde que há debilidades na comunicação, na cognição, né? Então, assim, é muito científico, e aí a gente tem a musicoterapia clínica. Então, você não pode falar de cura nesses casos, por exemplo, que é delicado. A gente fala de melhor qualidade de vida. Sim. Mas a música, porque é a musicoterapia clínica, né? Mas aí eu estou tratando vamos dizer, de pacientes com enfermidades, com patologias intelecto-mentais, genitais não, genéticas. Genéticas. Então, assim, é mais delicado. Então, assim, é outro viés. Aí tem a musicoterapia, por exemplo, e são atividades de musicoterapia integrativa. Então, eu estou aqui com o cliente, seja ele de 5, de 4, de 6 meses, de 10 anos, de 30 anos, 80, 90. Nós vamos tocar. É integrativo. Nós vamos tocar. Ou nós vamos cantar. Nós vamos improvisar. Nós vamos compor. Tem vários viés ali. Vários viés. E aí cada um tem uma estratégia. Mas isso dentro de um viés, que é um guarda-chuva da musicoterapia integrativa. E aí tem uma série de métodos, técnicas, e é igual a psicologia, né? Tem uma série de abordagens e métodos. Aí tem a musicoterapia também receptiva, que tem um pouco mais a ver com o que a gente propõe dentro de uma cerimônia ou dentro de um rezo, que é onde o indivíduo recebe a música somente. E aí eu induzo um estado profundo de relaxamento. Eu já fiz uma entrevista, eu já sei por que ele está ali, se é um trauma, se é um vício, se é dependência química, se é um luto, seja qualquer que seja, né? Nós não vamos tocar junto. Eu vou colocar uma música e nós vamos ter uma abordagem, por exemplo, onde se coloca a música, já tem programas pré-definidos para cada tipo de situação. Na maioria, música clássica. E aí eu primeiro induzo o estado profundo de relaxamento, coloco a música e nós vamos conversando. E a música vai evocando imagens. Chama GIM, Guided Imaginary Music. São imagens guiadas por música. E a música vai trazendo, ou invocando, no caso, as imagens. E a música pode trazer, de acordo com a conversa que nós tivemos antes, uma série de imagens. E eu preciso saber o que a pessoa está vendo, então eu vou conversando com ela. É muito louco. Isso começou com um psicoativo que era... acho que era o LSD. O LSD, que era legal uma época. Foi um estudo? Sim, não, o atendimento era feito com isso. Só que aí não é o LSD, é outra coisa. Não vou lembrar. Mas tem um muito similar que hoje tem alguns terapeutas, alguns psiquiatras que fazem uso dessa, que eu não lembro qual é o nome do psicoativo, mas que é muito parecido com o LSD também, que tem... esqueci agora... me fugiu aqui, tem a psilocibina, mas tem esse outro que está bem alta também. Mas eu acho que ele deriva do LSD, é algo muito similar. Só que no caso dessa abordagem, ela ficava muito longa. Sim. Porque a pessoa fica sob o efeito da droga há muito tempo. E depois foi proibido. Então, ela desenvolveu a abordagem sem o psicoativo. E funciona. Funciona tão bem quanto. Com uma sessão menor. E aí tem uma atividade também que é realizada depois, que a pessoa volta aos poucos e tal. Então, assim, dentro de um rezo, ainda mais com as medicinas, é exatamente isso que ocorre. E trazendo agora uma outra abordagem de cura, que a gente estava conversando sobre alegria e riso. Isso cura também. Qual a importância da alegria no processo de cura e de expansão de consciência? Como é que tu... Então, eu sou suspeito porque eu sou muito debochado. Extremamente debochado. Então, no bom sentido sempre, né? Eu gosto de ver as coisas de um prisma cômico. Né? Com todo respeito sempre às pessoas e às situações, claro. Então, já que você falou de cura, eu só ia completar o que eu falei antes. Eu acho que a musicoterapia e o rezo, eles são pivôs para curas emocionais, primeiramente, né? E de traumas. Muitas coisas. Luto, né? E tem aí, fisiologicamente falando, áreas do cérebro que são afetadas no mesmo lugar. No caso, por exemplo, de dependência química e tal, né? A gente consegue chegar no lugar. O Alzheimer,
Por exemplo, o Alzheimer, as memórias afetivas e, por exemplo, musicais, onde está guardadinho lá no nosso cérebro, assim, é um dos últimos lugares onde o Alzheimer pode alcançar dentro do cérebro humano. Então, você pergunta para uma pessoa, tem um filme chamado Alive Inside, no YouTube, inclusive, que é o Oliver Sacks, ele vai passando em várias casas de repouso. Eu vou voltar para o assunto, tá? Fica tranquilo. Ele vai passando em várias casas de repouso, de lar de idosos, fazendo um estudo, gravando. Então ele fez um documentário e está publicado no YouTube. Tem uma situação onde ele chega para uma... Lógico que ele já fez a anamnese com a família, ele já conversou com a família dessa pessoa. Então ele chega e começa a conversar com uma idosa. Fala assim, qual é o nome da senhora? Ah, meu nome é tal. Quantos anos a senhora tem? Ah, 90 e vral. Ah, e começa a conversar ali com ela e tal. E quando a senhora era menina, quando a senhora ia na escola, como é que era a sua vida? Ah, eu não lembro de nada, não lembro. Não lembro. Eu não lembro nem de onde a gente morava direito, não sei o quê. Resumindo, tá? É mais ou menos isso. E não lembrava de nada. Aí ele continua a conversa e tal. E em determinado momento ele põe o fone no ouvido dela e tá tocando Louis Armstrong. Porque ele sabe que o Louis Armstrong tem a ver com a história dela, porque ele já fez a anamnese com a família. Alright, sense. Nossa, eu adoro essa música, Louis Armstrong. Eu escutei a minha vida toda essa música. Eu lembro que a gente cantava essa música aí. Quando a gente saía da escola, eu, a fulana, a outra fulana, o Clenilson, a Janice, a Maria, e a gente ia, todo mundo ia pra praça. Eu lembro que a Clenilda, ela usava uma meia que tinha uma fitinha. Ela falava tudo. Ela detalhava tudo. Então, assim, não vou dizer que é uma cura, né? Mas pra você ver o que a música pode fazer, né? E assim, é uma experiência, não é a música, é a experiência que ela teve com aquela música. Então assim, é muito poderoso. Na minha faculdade, minha professora de psicologia relatou que tinha um aluno que falou pra ela, durante o estudo da identidade sonora dele, da música, a gente pergunta pros nossos pais, pra nossa mãe, o que ela escutava na gestação. E aí ele falou que, pra minha professora, que tinha um sentimento de agonia, de medo, que ele não conseguia entender, quando ele ouvia som de taça e de talher, ele sentia rapidamente um som que ele não era sempre, mas de vez em quando eu ouvia esse som, ele já tinha feito, já perguntou assim para um monte de especialista. Aí ela falou assim, pergunta para sua mãe. Pergunta para sua mãe durante a gestação, se teve alguma coisa. Aí na outra semana ele foi lá e falou pra ela. Assim, minha mãe falou que quando a minha bolsa estourou, quando eu tava pra nascer, ela tava num brinde. Num jantar. Isso foi pra memória. Quer dizer, é inconsciente. A partir dos 3 meses, o bebê escuta tudo. Tudo. Outro caso, no estágio, que tinha uma clínica de estágio lá. O casal levou e assim, ele explicou que o bebê, a criança, no caso, tinha uns poucos anos de idade, ela não gostava de ficar com a mãe. Ela chorava com a mãe o tempo inteiro, o dia todo. E quando o pai chegava em casa, ela ficava quieta. A mãe não queria ter a criança. E o pai só que conversava com a criança na barriga da mãe. Então a criança aprendeu a reconhecer a voz do pai. E o acalento, a tranquilidade. É simples, assim, é matemático, assim. Então, assim, existe esses tipos de cura, sabe, sim. A outra coisa que você perguntou, desculpa. Da alegria e do riso. Então, eu sempre gostei muito de brincar, de fazer brincadeira, piada e tal, né, de imitar as pessoas, assim. E aí eu trouxe isso pra música também. E essa leveza eu acho muito importante, porque ela tira a gente de uns lodos, às vezes, sabe? Por isso que eu acho que o humor, no nosso país principalmente, é tão importante, porque é um respiro, assim, sabe? E nesse respiro, muita coisa pode acontecer. Eu lembro que eu estava num trabalho lá no Cantanca, eu estava cantando, assim, estava cantando um reza, assim, e foi logo no início do trabalho, acho que tinha uns 40 minutos de trabalho. E aí tava todo mundo torado na força. Eu tava na força, assim, mas eu tava segurando o reggae ali, tocando e tal. E eu lembro que tinha uma música que tinha uma pausa, assim, dramática mesmo, que o silêncio reinava nessa pausa e eu voltava com o acorde e resolvia, assim, sabe?
E tava pau torando assim e tal. E sabe quando você tá na força, que você fala uma coisa, mas você não percebe o quão alto você tá falando? Sei. Você pensa alto, assim, mas você pensa alto demais. E eu tava ali, tava todo mundo, o mundo girava, assim, eu tava na música, assim, totalmente envolvido, assim, e tal. Aí quando Segurando deu aquela... a força na música. Exatamente. Jogando a energia toda ali. Aí eu lembro que quando deu aquela pausa, assim, eu respirei, assim, a mina lá atrás do salão, assim, quando deu aquele silêncio, que loucura! Ela disse... A moça falou, mas ela falou tão alto, que loucura! Mas bem na hora que eu fiz a pausa. E aí todo mundo, o salão inteiro, não ficou ninguém, assim, todo mundo deu risada. E eu dei risada, quer dizer, quem tava no lodo nessa hora, assim, pôs a cabeça pra fora, sabe? Porque suavizou, foi providencial, sabe? Então o riso, ele traz uma leveza muito importante, né? Os indígenas falam muito, né, da alegria cura, né? Exato, sabe? E as músicas muitas vezes são alegres também e tal. Tem muito papel na minha vida, hipoteca, processo, parcela e aluguel. Disseram que foi minha escolha no meio das folhas ver qual é meu papel. Disseram que eu que escolhi estar agora é aqui, cantando essa canção, ao invés de estar lá no Havaí, num iate com uma água de coco na mão. Tem muito rancor na minha vida, inclusive a tia Cida me deve 2.000. Estressado pareço insano, entra ano, sai ano e a velha sumiu. Ouvi que é melhor esquecer que não dá pra viver só queimando pavio. Eu sei, mas é grande a vontade mandar a tia Cida pra Punta del Este. Eu tinha levado um calote, mas eu não tenho nenhuma tia Cida. Tia Cida, Mas eu tia tinha Cida. levado um calote. E foi um momento em que nessa época eu ia no banco ainda, pra você ter ideia, né? Eu ia ao banco pagar conta. E eu abri o porta-luva do carro e desceu, baixou aquele monte de papel, aquele monte de conta. Eu falei, nossa senhora, gente, por quê? De novo, o universo diz, porque você escolheu essas contas todas pra você. Sim, Eu não pus nada no seu colo. Sim. E aí eu entendi, eu escolhi. E aí essa música chama-se Escolha Sua. E eu falo das escolhas. Eu sei que é grande a vontade de mandar a tia Cida pra Punta del Este, é uma rima oculta, né? E aí, mas não, pra que viver desse jeito, né? A felicidade está perto, mas a gente escolhe olhar para o outro lado, a gente escolhe andar de costa para a luz. Eu costumo dizer que o amor é a única coisa que é real, que existe, que está disponível. Todo dia o sol nasce para você, mas às vezes a gente escolhe não olhar para ele. Sabe que tu falando isso aí, me veio uma coisa agora nítida aqui. A minha ficha caiu agora, tá? Vou te contar porque a ficha caiu exatamente agora. Por favor. Teve cerimônia aqui de ayahuasca sábado, eu participei. E tu falando isso, me veio nítida a resposta que eu perguntei na cerimônia. Eu tava no auge da força com uma vivência linda de... Como é que a gente fala? Na cabeça ali, de admiração. Ah, tá. Linda a minha vivência, coisas lindas, só que o meu corpo não estava acompanhando a beleza da minha admiração. Meu corpo estava num processo muito pesado, muito doído, sensação de morte, sensação de desfalecer, sensação de desmaio. Bem-vindo ao clube. Ao mesmo tempo que eu queria vomitar, aquilo estava lindo na minha cabeça e eu perguntei para a medicina, por que que não está acompanhando? Eu não estou conseguindo viver essa coisa linda que eu estou enxergando, porque no corpo o processo está outro. São coisas... E agora tu falou isso, sabe o que me veio? Que eu escolhi. Eu tenho coisas lindas para viver, mas eu tô parada, olhando, porque dói, porque incomoda, porque né? Em vez de eu estar mirando e olhando. E que louco, cara, porque eu perguntei, ela não me respondeu e tu falou e me veio agora. Algumas pessoas, eu já percebi que algumas pessoas quando tomam medicina tem que passar pelo processo de limpeza, tem que passar pelo processo de dor. Nossa, senão não é o mesmo trabalho, senão é um trabalho bem feito, sabe? Não, eu não concordo. Mas eu já vi algumas pessoas, inclusive dirigentes de casa. Acha que tem que ter peia. Tem que ter um processinho ali. Eu acredito que é natural que tenha, mas nem tudo vem pela dor. Não, mas eu achei interessante que é isso que tu tá falando e me veio nítido assim a resposta que tu perguntou sábado. Por que que eu tô vendo coisas lindas e o meu corpo... E aí me veio, porque tu escolheu, porque tu podia, isso que tu tá vendo, tu podia estar vivendo e tu tá escolhendo tá parada aqui no que incomoda, nas picuinhas do dia, da vida e me veio a resposta.
Uma parte, eu costumo dizer, né? A gente sabe que uma parte da gente morre mesmo quando tem esse tipo de processo. Mas talvez o que morreu seja essa escolha. Isso morreu. Talvez tenha que morrer, ou na medida em que você vem, traz isso à tona, não sei, né? Qual foi o momento mais transformador que a música já te proporcionou? Que tu lembre. Deve ter sido muitos, né, Rick? É complicado, muita coisa, né? Mas só em cerimônias já são incontáveis, porque assim, eu digo na força, né? Porque na força das medicinas muda muito a forma de tocar. Transformador pra ti, tá? Que eu pergunto. Sim, pra mim mesmo. Onde eu me aproprio de cada palavra mesmo, sabe? Por exemplo, tem uma canção chamada Doce Vinho das Almas. Doce Vinho das Almas. Doce ayahuasca? Eu falo de uma experiência, e aí assim, eu decorro um processo onde me vem a consciência e me vem a atitude de me apropriar daquilo que eu sou. É só o trecho. Então, assim, na força, eu falo sobre esse momento da força. Sim, neste momento eu converso com Deus. Sim, o mesmo Deus que está dentro de mim. Sim, toco no céu, que é o lugar de onde eu vim. Enfim, eu me aproprio de tudo que é meu. E sobe, né? É isso, eu sou isso. Não sou menos do que isso. Sabe? Existe esse... porque o momento em si, ele não é musical. Mas, você falou do momento musical, mas no momento em que eu componho, que eu escrevo, é uma outra experiência fantástica, porque talvez o recebimento, mas assim, eu não atribuo tudo o que eu escrevo a recebimento, né? Eu acho que é uma parceria, né? Tu diz uma canalização, assim, fora. Sabe, não é, assim, eu acredito que é uma parceria. Uma vez um amigo meu me perguntou, quando eu conheci ele falou assim, então, Rica, mas você recebe? Então, não é que eu recebo, eu tenho um pouquinho do meu suor, tenho um pouquinho do meu ego na música, né? Ah, você é o cara, então, você acha que você é tudo isso que escreve? Sim. Acho sim. Eu me aproprio do que é meu, eu me aproprio de quem eu sou, fui eu que escrevi. E esse recebimento, muitas vezes, pode ser algo interno também, pode ser um eu superior, sabe? Eu acredito nessas coisas. Então, assim, eu acredito nas influências. Sim. Nós somos influenciados. Mas eu acredito também no meu potencial, na minha experiência, no meu aprendizado. E quando eu resolvo fazer uma música, hoje, o processo cognitivo, ele sempre vem, muitas vezes, primeiro. Eu quero fazer uma canção para a força. Eu quero fazer uma canção para o meu violão. É uma ideia, né? Eu quero fazer uma canção para São Miguel. Porque eu sou grato. E aí, como é que vem isso? Tal? Eu sento, vou fazer uma canção para São Miguel. Aí, muitas vezes, de eu ficar quietinho, a coisa flui. Mas eu tenho que me colocar à disposição. Eu tenho que pedir, eu tenho que dizer, eu quero que aconteça. Mas não é esperar também só. Sim. Porque eu falei para você agora há pouco de rima interna, rima oculta, né? Uhum. Eu gosto desse tipo de jogo, eu gosto de trabalhar com esquema rímico. Eu gosto de rima interna. Por exemplo, um exemplo muito conhecido. A rima está no meio da frase. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. A rima está no começo da próxima frase. O amor me surpreende a cada vez... Não. Aquele que adormece se aborrece com o sol ou com a chuva. Ele turva os olhos quando abre a janela, o acordado agradece. Minha prece é por não ter como acordar quem finge que está dormindo. Vai abrindo um olho só e vê de longe toda a luz que acontece.
Eu gosto desse tipo de rima, não de uma rima muito óbvia. Às vezes uma rima muito óbvia é legal, porque traz uma ludicidade. Né? Mas eu gosto de umas coisas mais... Eu gosto de dar uma rebuscada, assim. O Gayatri, ele tem essa característica de não ser uma música que agrada a todo mundo à primeira vista, à primeira ouvida, sei lá. Primeira ouvida. Então, assim, eu gosto de umas coisas não tão óbvias. Então eu não atribuo tudo a recebimento. Não atribuo. Atribuo algumas coisas, sim, a influências, mas não tudo. Definitivamente não. Se a tua vida hoje virasse uma canção, qual seria o refrão dela? Bah, que pergunta louca, mano. Coloca no violão e toca esse refrão. Não, mas daí eu teria que compor música agora, não sei, assim. Eu acho que começaria primeiro com a gratidão. E eu não tenho a letra aqui. Na verdade, eu até tenho. Só que tá aqui no meu tablet, na capa do violão. Um pouco do que é isso, sabe? É porque, assim, tudo que eu escrevo é com relação ao que eu aprendo. Sim. E cada época da minha vida eu tô num aprendizado, né? Então, assim, começaria com a gratidão. Porque eu já digo isso, onde eu toco, sempre que eu toco, que a prosperidade e a gratidão, elas caminham entrelaçadas, assim, sabe? E se apertando cada vez mais. Não tem como ser próspero sem ser grato. E a gratidão não vem depois, tá? Ela vem antes. Exato. Então eu não sou próspero porque eu agradeço. Eu agradeço, aliás, eu não agradeço porque eu sou próspero. Eu sou próspero primeiro porque eu agradeço. Quando eu comecei a agradecer, e comecei a entender isso, e isso teve vários sinais, teve várias lições. Eu lembro que eu comecei a ouvir as cartas de Cristo. Nossa! É uma paulada, né? Assim, Nossa e Jesus diz assim, muito. cara, você não tem que pedir. Na verdade, se você quiser pedir, beleza. Mas já é tudo seu. Sim. Agradece antes de pedir. Você precisa de um carro novo? Você precisa de uma roupa mais quente? Você quer comprar uma roupa? Você quer ter uma roupa mais quente? Porque comprar é uma estratégia, o dinheiro é uma estratégia, não é uma necessidade. Aprendi isso também em comunicação não violenta. Dinheiro é uma estratégia. Eu não preciso de dinheiro. Eu preciso daquilo, talvez, que o dinheiro vá... Que proporciona. Então, assim, eu preciso de um carro mais confortável. Gratidão primeiro pelo meu carro, ou gratidão pelas minhas pernas. Eu preciso de um carro mais confortável porque eu viajo muito de carro. Não é um luxo, é uma necessidade. E aí, comprar o carro é uma estratégia. Ser sorteado é uma outra estratégia. Mas é aquilo, Deus vê inúmeras estratégias, o universo vê inúmeras estratégias e a gente só vê uma. Sim. Então, a minha estratégia hoje é agradecer pelo carro que eu preciso e ainda não tenho. Eu agradeço, porque vai chegar. E se não chegar, no meu tempo, na minha visão limitada, é porque tem coisa para aprender antes de chegar. Tem coisa para eu viver com o carro que eu tenho hoje, ou com as pernas que eu tenho hoje, com o Uber, ou o ônibus, ou o metrô que eu tenho hoje. Como realmente, eu vou dizer com propriedade, porque quando eu morei lá em São Paulo, quando eu fiz faculdade, era uma escassez, assim, era complicado. Porque eu viajava não estou exagerando, eu demorava 3 horas para voltar do trabalho. Eu sei bem, eu morei em São Paulo 7 anos. Meus sentimentos. E... com todo respeito, é brincadeira. Mas assim, foi importante. E é muito louco porque eu ia para São Paulo, passava a semana e no final de semana eu voltava para Sorocaba. E no começo eu dizia, eu odeio São Paulo. Eu não posso dizer isso, eu amo São Paulo. Eu dizia, para mim, eu não digo mais isso, porque eu aprendi que era onde eu estudava e era onde eu trabalhava. Eu jamais poderia dizer isso de um lugar onde eu tiro o meu ganha-pão e onde eu tiro minha vida acadêmica. E assim, foi uma heresia muito grande, né? Então hoje eu digo que São Paulo é desafiadora para mim. São Paulo é desafiadora para mim. Então assim, não posso dizer isso de nenhum lugar, de nenhuma circunstância e de ninguém. Eu tenho problemas com, por exemplo, yoga. Mas eu não posso dizer que eu odeio alguma coisa. Não dá. Então, foi muito importante passar por essa escassez. E eu percebi, logo depois dessa fase, eu comecei a agradecer. E eu estava numa situação também ainda um pouco complicada, mas eu decidi agradecer ao invés de reclamar. Foi, assim, não dá tempo de contar, mas
É inacreditável assim, a forma como as portas foram se abrindo. E como as coisas foram vindo até mim. Eu acredito muito nisso. Claro que a gente tem problema. Mas eu agradeço pelos desafios também, pelos problemas, entre aspas. Tudo certo. Quero fazer um ping-pong rápido contigo, eu quero te pedir uma música. Por favor. Completa a frase. Música é? Música é o ar que eu respiro. Espiritualidade é? É o ar que todo mundo respira, né? Ser autêntico é? Sagrado. Alegria é? Sagrada também. O silêncio me lembra? Me lembra a música. O palco pra mim é? Lugar de trabalho. Uma medicina que mudou tua vida? Ayahuasca. Uma palavra que define a tua essência? Riso. Um medo que tu venceu? Arriscar. Não está totalmente vencido, mas de publicar. E uma coisa que o mundo precisa ouvir mais? Rica Silva. Boa. Rica, eu quero primeiro, antes de ouvir a música, porque a gente vai finalizar com a tua música, te presentear, tá? O pessoal que nos acompanha conhece Alma e Pele. São produtos feitos à mão, 100% natural, vegano. Posso mostrar agora? Pode, por favor. Alma e Pele no Instagram. Entrega a todo o Brasil. Que graça. Acho que esse é de lavanda. São sabonetes rezados, tá? São seus? Não, Alma são... e Pele é... Alma e Pele, não é meu, é de uma parceria aí, aham. Nossa, que delícia. É da Joyce, sabonetes da Joyce, maravilhoso. Tem Gratidão, gels de Joyce. banho, a Joyce estava com um kit lindo agora pro dia das Mães também, Lavanda. tem bastante coisa bonita. Sabonete artesanal. Esses sabonetes, assim, eu tenho dó de usar, mas eu uso. É, eu tenho dó também. Eu tinha antes, eu guardava, punha na roupa, punha da minha mãe. Mas hoje No eu meio uso. da roupa. Eu uso, porque é muito bom. Olha a escassez. Não, Olha não aí, pode, tem que usar. O sabonete É. tem a finalidade dela, é esse. Então tem que usar. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui. Eu quero agradeço. finalizar contigo cantando. Muito, 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 Eu agradeço muito porque obrigada. quando a gente conversa dessa forma, quando você faz esse monte de pergunta, eu me conheço melhor, assim. Sim. É por isso que é importante a gente externar, publicar, escreve um livro, pinta, publica, canta, publica, grava, publica tudo. Porque as pessoas, quando enxergam essa publicação, muitas pessoas se identificam, nossa, ele passou pela mesma coisa que eu estou passando. E aí eu também descubro mais sobre mim mesmo. E eu reafirmo aquilo que eu sou. Eu carimbo toda vez. É isso, eu me aproprio do que eu sou, do que é meu. Eu posso te pedir a música? À vontade. Porque foi a música que eu te conheci, sentado num palco todo de cigano, cantando com a Lady Maria, que é o Rezo Universal. Sim, mágica. Mágica. Inteira? Sim! Veio o caboclo da mata, o índio pajé brasileiro, veio o xamã. Veio a jiboia gigante, fazendo escolta pro mestre Juramidã. Veio da selva Jurema, em cada relva um poema do Jurema. Veio a Umbanda sagrada, sob os auspícios do grande rei Oxalá. Vieram deuses do Oriente, a serpente dos 7 portões, cada um com uma cor diferente, cada cor 20.000 mirações. Clara, Francisco e a Falma, a minha alma, animais de poder. Da Sibéria vieram os lobos e da China vieram os dragões. Ei! Anjos e arcanjos atrás de Miguel, branca é a fraternidade dos céus. Rasga-se o véu, San Germán é lei de paz e harmonia. Ai, 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 ai. Regendo todos os seres de luz, Cristo Jesus me chamava e sorria, fora da cruz, dentro da graça amorosa de Mãe Maria. A mensagem foi direta, mandem mais em linha reta, venham a mim. Eu deixo vocês à vontade, cada um com uma verdade, mas venham a mim. Sou a cigana e o santo, a benzedeira e o canto de um pastor. Eu sou o meu seu irmão muçulmano, eu sou o poder soberano na luz do amor. Sou o nosso lar e Aruanda, sou quem manda na Gaia Titã, sou quem manda no espaço e no tempo. Eu vou ontem,
eu fui amanhã. Eu sou a vida e a morte na criação. Sou o primeiro choro da criança, sou o último olhar do ancião. O último olhar do ancião me dizia que toda a terra há de saber um dia. Todo ser é divino, ouve o sino, o atabaque e a flauta de Krishna. Ai, 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 regendo todos os seres de luz. Cristo Jesus me chamava e sorria fora da cruz, dentro da graça amorosa de Mãe Maria. Gratidão, gente, Rausch, e até o próximo episódio.